Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um homem foi preso por aplicar o chamado golpe da maquininha em São Paulo. Ele faz parte de uma quadrilha de falsos entregadores que cobram uma suposta taxa de frete. Uma idosa perdeu quase R$14 mil. As câmeras de segurança do condomínio registraram o momento que o entregador chega ao prédio. Ele interfona e a moradora desce para receber o falso presente. A aposentada completava 79 anos naquele dia. Fiquei feliz, falei, nossa, meu aniversário, estou recebendo flores. Para receber as flores, a idosa deveria pagar a taxa de entrega. Aí passei o cartão e começou a aparecer processando. Falei, que estranho, né? Aí ele pegou outra máquina. Falou, sabe o que acontece? Elas estão atualizando as máquinas. O entregador disse que o cartão não passou. Ela então voltou ao apartamento sem as flores. E lá descobriu que quase R$14 mil tinham sumido da conta. Eu comecei a ficar desesperada. Falei, e agora? Como é que eu faço? Na maioria dos casos, o crime acontece bem em frente à casa da vítima. O criminoso, que se passa por entregador, diz que precisa cobrar apenas o custo do frete. Essa taxa costuma ser relativamente pequena, não chega nem a R$10. Mas o valor que ele coloca na máquina do cartão é outro, é bem maior. Em algumas situações, ele alega problemas com a conexão para fazer essa transação mais de uma vez. Chega até a trocar a máquina do cartão. Mas só depois, quando o falso entregador vai embora, é que a vítima percebe que foi enganada e que perdeu muito dinheiro. A polícia conseguiu identificar e prender um suspeito. É de suma importância que quem tenha sido abordada nesse sentido por entregas e teve que fazer um pagamento de taxa, que nos procure. Uma boa maneira de se proteger é ficar atento aos detalhes. A pessoa tem que tomar muito cuidado com o enredo, com a história que é contada. Essa questão de você ganhar um presente e ter que pagar um frete deve despertar aí a sua atenção, sua desconfiança. A dona de casa já conseguiu cancelar 2 transações e ainda tenta estornar os outros pagamentos. Nunca paguem nada extra ao entregador, a não ser que isso tenha sido conversado com a loja que você fez a compra. Veja agora outros destaques do dia. Condomínio onde mora o governador do Rio é atingido por bala perdida em dia de intensos tiroteios. Navios cargueiros ficam presos em banco de areia no Rio Grande do Sul. Donald Trump anuncia novos nomes para o próximo governo dos Estados Unidos. Venda de veículos no Brasil deve superar resultado do ano passado ainda este mês. E o trabalho de pesquisadores para preservar os manguezais na Amazônia. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. Sábado de violência no Rio de Janeiro. Intensos confrontos levaram pânico a moradores de diferentes comunidades da região metropolitana. Na capital, um apartamento no condomínio onde mora o governador Cláudio Castro foi atingido por uma bala perdida. O fim de semana começou com mais uma disputa entre traficantes e milicianos no Rio de Janeiro. Dessa vez foi em Rio das Pedras, na zona oeste da cidade, uma região historicamente dominada pela milícia. Rajadas de fuzis foram ouvidas de um condomínio na Barra da Tijuca, onde mora o governador Cláudio Castro. Um apartamento no 9º andar de um dos prédios chegou a ser atingido. No confronto, um traficante morreu e outro foi baleado e está internado em estado grave no hospital. De uns meses para cá, a comunidade se tornou o principal alvo de traficantes do Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado. Uma guerra que vem tirando o sono e a paz dos moradores. O policiamento foi reforçado nos principais acessos à comunidade de Rio das Pedras. Mesmo assim, o clima por aqui é de muita tensão. Isso porque os moradores já foram avisados de que novos confrontos podem acontecer a qualquer momento.
9 suspeitos de fazer parte da milícia foram presos. Um arsenal de guerra foi apreendido, incluindo granadas e 8 fuzis. E a violência no Rio não se restringe à capital. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, milicianos e traficantes também se enfrentaram durante a madrugada. Em Seropédica, outra região da Baixada, milicianos rivais trocaram tiros no centro da cidade. A polícia militar foi acionada para conter o confronto. Um homem foi preso e uma pistola apreendida. A violência faz cada vez mais vítimas no Rio. Na quinta-feira, Sara Regina Cardoso, de 28 anos, foi baleada na barriga. Ela estava dentro do carro com o marido e voltava para casa quando foi atingida na zona norte da capital. Segundo a polícia militar, acontecia uma troca de tiros entre PMs e bandidos no momento em que o casal passava pelo local. As câmeras dos coletes dos policiais estavam desligadas. Sara passou por cirurgia e se recupera no hospital. Agora a gente só quer a justiça, a gente quer entender o que aconteceu. Por que aconteceu isso com a minha irmã? Ainda no Rio de Janeiro, motoristas foram atacados por criminosos durante um arrastão numa importante via da cidade. E quem passava pelo local ficou ali, no meio do tiroteio entre o grupo de criminosos e policiais militares. De dentro do ônibus, um passageiro conseguiu gravar a troca de tiros. Ali é a polícia. 3 criminosos foram surpreendidos pelos PMs quando tentavam roubar um veículo na saída do túnel Rebouças, que liga a Zona Sul à Zona Norte da capital fluminense. Enquanto o tiroteio acontecia na pista embaixo do elevado, criminosos realizavam um arrastão. Por aqui passam diariamente cerca de 190 mil carros. O policiamento na via foi reforçado. Nessa outra gravação, feita de dentro do Hospital do Corpo de Bombeiros, que fica em frente ao local, é possível ver homens armados parando os carros e rendendo os motoristas. Ao ouvirem os tiros que vêm da parte de cima, eles entram em um carro vermelho e fogem do local. Ninguém ficou ferido. Para quem vive ou trabalha na região, fica o medo de ter que conviver com a insegurança todos os dias. Não parecia um arrastão, parecia, sei lá, o fim do mundo, de tanto tiro. O pessoal daqui de baixo tudo correndo, a moça caiu ali embaixo com a criança, machucou a criança. Gente, isso foi um desespero. As vendas de carros novos em 2024 devem ultrapassar o resultado do ano passado ainda este mês. Apesar dos juros altos, o crédito facilitado e a confiança do consumidor têm aquecido o mercado. É tanta tecnologia que a vontade de trocar de carro por um modelo mais moderno só aumenta. Para o Rodrigo, chegou a hora de dirigir um carro novo. Na época de fim de ano, a gente começa ali a chegar numa opção um pouco melhor ali de taxas de financiamento. Fim de ano também a gente junta férias, né? Família toda em casa, a gente querendo um carro maior, um carro mais espaçoso. O movimento nas concessionárias aumentou e a disposição de fechar negócio também. Hoje, a cada 10 clientes, 5, 6 clientes já fecham. Então, a gente também teve uma conversão bem maior do que era no passado. Até por conta dessas facilitações, dos descontos, dos bônus, as condições para o consumidor, né? Fazia tempo que o setor de automóveis não tinha um desempenho tão positivo. Outubro foi o melhor mês em vendas desde dezembro de 2014. Em todo o país, foram emplacados mais de 260 mil veículos. O mercado ele vinha com uma recuperação já desde o período pós-pandemia, ele vem crescendo e principalmente o próprio aquecimento da economia, uma taxa de juros inferior ao que vinha sendo apresentada no ano passado, uma oferta maior de créditos. Com a procura por carros novos aquecidos, as concessionárias têm vendido em média 11.500 veículos por dia. E assim o setor prevê que já na próxima semana deve superar o resultado do ano passado inteiro. E se continuar nessa velocidade, pode fechar 2024 com crescimento de 15% nas vendas. Com o aumento na produção, as indústrias geram mais empregos. O setor, nesse último ano, ele empregou mais de 70 mil pessoas. Isso é muito relevante, isso é um efeito muito importante para a economia. Os investimentos planejados pelas montadoras aqui no país podem chegar a 130 bilhões de reais em 5 anos.
Aposta no crescimento da economia e no desejo dos brasileiros de ter um carro do ano. O Fernando e a Ana querem fechar negócio ainda em 2024. A ideia é essa, que até antes da virada de ano a gente pegue o carro novo. A Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que o governo estadual e a Prefeitura de Campo Grande acabem com a fila de espera na saúde. São 40 mil consultas, cirurgias e exames atrasados. Raíssa é mãe do Emanuel e mora em Campo Grande. Há 3 anos e meio, ela aguarda pela consulta de um neuropediatra. O pedido era de urgência. Sempre quando chegava lá, tem que aguardar. Tem que aguardar, que está na fila de espera. Aí eu questionava, né? Mas com urgência, gente, o pedido dele, sim, tem que aguardar. Este ano, o Emanuel desenvolveu uma hérnia. Mesmo com crises de dor, não há previsão de cirurgia. Ele chora, dá febre, dá vômito, febre altíssima mesmo dá nele. Aí ele fica assim em torno do dia inteiro chorando. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, são cerca de 40 mil procedimentos relacionados à saúde acumulados numa longa fila de espera. 25 mil são só exames. Em Campo Grande, mais de 3.500 pessoas esperam por uma consulta psiquiátrica. Diante da alta demanda de procedimentos em atraso, o Ministério Público Estadual passou a investigar o caso e entrou na Justiça para acelerar os procedimentos. O Tribunal de Justiça determinou que o governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande apresentem em até 6 meses um cronograma de ações para diminuir a fila de espera, sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento da decisão. O governo do estado disse ter investido mais de R$45 milhões na saúde pública e que busca soluções para atender às necessidades da população. A Prefeitura de Campo Grande afirmou que trabalha para atender a decisão judicial. Bom, e as filas se repetem por todo o Brasil. No Sistema Único de Saúde, mais de 1.200.000 pacientes aguardam para realizar alguma cirurgia. De olho no problema, o governo federal prevê um investimento de mais de R$1 bilhão para reduzir esse tempo de espera. Começou com uma dor no joelho que chegou ao quadril. O diagnóstico veio ainda em 2019. Os exames mostraram que Dona Nair, de 76 anos, tinha um desgaste nos ossos provocado por uma artrite crônica, que rapidamente foi comprometendo a saúde e a rotina. E como é que a senhora se sente com isso? Eu me sinto incomodada com isso. Eu me sinto assim, que eu estou sendo um peso, muito trabalho para os outros. Em uma das dezenas de consultas e exames em hospitais de São Paulo, os médicos reforçaram a necessidade de uma cirurgia no quadril para colocar uma prótese. A espera já dura 4 anos. O procedimento chegou a ser agendado para abril do ano passado. O cancelamento foi por telefone. Eles ligaram falando que tinha sido cancelada. Qual é a sensação? Só que não deram explicação nenhuma. A sensação é de impotência, né? Da gente fica assim, poxa, é um descaso. A situação enfrentada pela Dona Nair é parecida com a de muitos brasileiros. Hoje, mais de 1.200.000 pacientes esperam na fila do Sistema Único de Saúde para fazer uma cirurgia eletiva. As cirurgias eletivas são aquelas que, num primeiro momento, não são consideradas de urgência e, por isso, podem ser agendadas. Mas com longo tempo de espera, o quadro de saúde do paciente vai se agravando e os riscos do procedimento também. Da cintura para baixo, tudo foi piorando. Dói muito mesmo. Tem vezes à noite que eu não durmo, à noite eu fico sentado nessa cadeira aqui, ó. Para tentar reduzir a espera, evitar o agravamento e até a morte de pacientes, no ano passado, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Redução de Filas, adaptado de maneiras diferentes para a realidade de cada estado da federação. Segundo o governo, no mesmo ano, o programa deu resultado, reduzindo 60% da fila. Foram mais de 648 mil cirurgias, número acima da meta estabelecida para 2023, que era de 500 mil. Agora
a gente está com mais esperança e sentimos mais firmeza. A fila de espera que estava com outro médico, ele já conseguiu praticamente atender todos. O investimento previsto para a redução da fila este ano será de 1 bilhão e 200 milhões de reais, segundo o Ministério da Saúde, 2 vezes maior que no ano passado. O programa diz que só até maio de 2024 foram realizados cerca de 440 mil procedimentos. É a esperança de Dona Nair. A cirurgia deve ser realizada em dezembro. É a única alternativa para que a aposentada não fique acamada de vez e possa voltar à rotina simples e tão importante para ela, como andar pela casa, pelo quintal, visitar os filhos. Sempre eu fiz minhas coisas, eu ia pagar minhas contas, eu ia resolver meus problemas, eu ia em médico sozinha. A nossa vontade, a nossa alegria será de vê-la andando novamente, fazendo as coisinhas dela, passear, quando a gente marca um lugar para estar indo, que nem praia, essas coisas, ela sempre estava presente. E hoje em dia ela não está presente mais em lugar nenhum, só aqui dentro de casa. E a cirurgia da Dona Nair, que você viu aí na reportagem, está marcada para daqui a um mês, no dia 23 de dezembro. Atenção, a Prefeitura de Belo Horizonte desmentiu um áudio que viralizou na internet com informações falsas sobre a transmissão de um novo tipo de tuberculose. O áudio foi encaminhado milhares de vezes. Quem gravou as mentiras se apresentou como funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte. Sou biólogo, trabalho na área de endemias e pandemias, trabalho na vigilância sanitária de Belo Horizonte e na segurança de qualidade de ambiente. A mensagem diz que mosquitos presentes no lixo estariam transmitindo tuberculose para a população, o que é falso. A transmissão é feita através da pele. É um tipo de tuberculose extremamente difícil de ser tratada. Valéria logo desconfiou da informação. Eu trabalho na área da saúde, a gente procura informação com quem tem conhecimento e foi informada que era uma fake news. Com a repercussão da história, a Secretaria Municipal de Saúde precisou emitir uma nota informando que em Belo Horizonte não há casos da doença e que a tuberculose não é transmitida por insetos e não existe a possibilidade de uma mosca ser infectada com a bactéria. A transmissão da tuberculose acontece por via respiratória, por meio da tosse, fala ou espirro de uma pessoa infectada. Não existe mosca nem mosquito que transmite a tuberculose. Existem bactérias que são, sim, transmitidas pelo contato, mas a tuberculose não é uma delas. Fica a lição. É preciso estar atento às informações que chegam por redes sociais. Tudo que a gente tiver dúvida, que a gente não souber, não tiver conhecimento, tem que pesquisar em fontes confiáveis. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais um alerta de chuvas intensas para este domingo. Hora de conversar com a Giovana Rizardo. Ela tem os detalhes para a gente. Giovana, boa noite. Quais são os estados onde há mais risco? Bahia e centro-norte de Minas Gerais. Salce, boa noite para você. Boa noite, Clébio. E boa noite para você de casa. O motivo da chuvarada é o corredor de umidade formado pela frente fria na altura do litoral da Bahia, que eu venho falando ao longo da semana. Em Salvador, domingo com temporais e chuva volumosa. É alto o risco de novos alagamentos e deslizamentos. Faz até 28 graus. Em Goiânia e em Cuiabá, a chuva pesada acontece entre a madrugada e o período da manhã. As máximas variam entre 28 e 31 graus. Hoje, vários estados já registraram chuva forte. Pelas imagens de satélite, as nuvens carregadas se concentram sobre a região Nordeste. Amanhã, as instabilidades atingem também as regiões Norte e Centro-Oeste. Na região Sul e nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o sol volta a aparecer sem previsão de chuva no domingo. Tarde quente em Porto Alegre com 30 graus. Em São Paulo e em Brasília faz até 26. Em Teresina, 36 graus e até 31 em Rio Branco. Hora de entregar o seu pedido no Tempo Delivery. Eu começo com o Dirceu, de Londrina, Paraná.
Bem-vindo, Dirceu. Os próximos 3 dias vão ser ensolarados. Os termômetros sobem aos poucos até marcar 34 graus na terça-feira. A Lúcia é de Petrolina, Pernambuco. Boa noite, Lúcia. Neste domingo, a previsão ainda é de temporais. Apesar da chuva, as temperaturas sobem até os 36 e a sensação vai ser de dia abafado. A partir de segunda, o sol predomina e a chuva diminui. Para participar do Jornal da Record, poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de sua cidade e a hashtag #VocêNoJR. Salce Clébio. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o indiciamento feito pela Polícia Federal, que incluiu ele e outras 36 pessoas na investigação de um suposto golpe de Estado. Bolsonaro ainda considerou injusta a prisão de 4 militares e um policial federal suspeitos de planejar a morte de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. 2 dias depois de ser indiciado pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de um suposto golpe de Estado em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma live com o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. É uma coisa absurda essa história de golpe, absurda. Vai dar golpe com um general da reserva e 4 oficiais superiores, pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Bolsonaro também criticou a prisão de 4 militares e um policial federal na última terça-feira, por ligações com um suposto plano para matar Lula, então presidente eleito, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que na época presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva, não encontra um só respaldo na lei que faz a preventiva prender esses 4 oficiais. A PF descobriu o suposto plano para assassinar as autoridades ao recuperar mensagens que tinham sido apagadas do celular e do computador do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. No total, 37 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O inquérito foi entregue ao STF e deve ser enviado à Procuradoria-Geral da República nos próximos dias. Mas a decisão da PGR sobre possíveis acusações só deve ocorrer em fevereiro. Neste sábado, outro indiciado, o general Walter Braga Neto, também se pronunciou em uma rede social. O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro escreveu que nunca se tratou de golpe e muito menos de plano para assassinar alguém. Em nota, a defesa afirma que é fantasiosa a tese de um golpe dentro do golpe e que Braga Neto foi um dos poucos que manteve a lealdade a Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, a sair de casa à noite e aos fins de semana. Essa decisão atende a um pedido da defesa para que o ministro cuide da mãe que tem câncer. Anderson Torres só pode deixar a residência dele para fazer o trajeto até a casa da mãe ou ao hospital onde ela faz o tratamento. 3 navios estão ancorados sem poder se movimentar em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. As embarcações ficaram encalhadas em bancos de areia, que se formaram depois das enchentes de maio. O prejuízo já passa dos 50 milhões de reais. Navios de diversas partes do mundo passam pelo Porto de Rio Grande, na zona sul do estado gaúcho, em direção à capital. Mas a navegação ficou mais complicada no final de outubro. Foi quando a primeira embarcação de grande porte encalhou no trecho de Viamão, onde o Guaíba desemboca na Lagoa dos Patos em direção ao mar. É que as enchentes de maio provocaram um assoreamento nos canais, formando os bancos de areia. Esse baixio, na Lagoa dos Patos, ele sofreu um assoreamento por causa dessa descarga sólida que se acumula anualmente e que foi agravado durante o período da enchente. O primeiro navio de bandeira de Hong Kong encalhou no canal de Itapuã, em Viamão, no dia 31 de outubro. Estava carregado de cevada. Uma semana depois, uma embarcação do Panamá carregada com 12 mil toneladas de fertilizantes da Arábia Saudita também encalhou.
E hoje de manhã, um terceiro navio precisou ser ancorado pelo mesmo problema. Barcos rebocadores foram usados para tentar remover as embarcações, mas não deu certo. A estadia de navios custa cerca de $50 mil por dia. Um prejuízo que já ultrapassa os 50 milhões de reais. A solução agora é a dragagem de todo o canal. Hoje nós temos uma draga disponível aqui na hidrovia, tá? Dentro da quantidade de carga que tem para ser tirada lá em Itapuã, numa conversa assim, preliminar, ele disse que vai levar no mínimo 60 dias para poder limpar o canal. De acordo com os Portos RS, a autoridade responsável pela gestão dos principais portos do Rio Grande do Sul, o início da obra depende de condições meteorológicas favoráveis para garantir a segurança e eficiência das operações. O presidente da Conferência das Nações Unidas divulgou um projeto de acordo para o financiamento climático. A proposta prevê que os países ricos destinem o equivalente a 1 trilhão e 700 bilhões de reais às nações mais vulneráveis às mudanças climáticas. O que parecia o fim da reunião foi, na verdade, uma forma de protesto de representantes de países menos desenvolvidos e pequenas nações insulares que sofrem com os efeitos das alterações climáticas. Eles deixaram a sala de negociação da COP29, que acontece no Azerbaijão, porque não concordaram com o valor do financiamento climático estabelecido por países mais ricos, entre eles Estados Unidos e União Europeia. Para tentar destravar as conversas, a quantia negociada chegou hoje aos 300 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais por ano até 2035. O representante dos países menos desenvolvidos explica que eles querem uma meta mais ambiciosa e que não viram os interesses desse importante grupo no documento final. Os países formados por ilhas em risco de desaparecimento por conta das mudanças climáticas disseram que também não foram ouvidos. O texto final da conferência recebeu críticas por não citar a transição dos combustíveis fósseis, algo que foi tema central da COP28 em Dubai. Oficialmente, a conferência terminou ontem, mas na ausência de consenso, as negociações continuaram mesmo depois de 13 dias de cúpula. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que participa do encontro, disse que vai trabalhar até o último minuto por um acordo melhor e que sabe da responsabilidade do Brasil, que no ano que vem vai sediar a COP30 em Belém. É um prejuízo para o sistema multilateral que vem trabalhando com dificuldades o enfrentamento da mudança do clima, da perda de biodiversidade. A forma de resolver os problemas dessa magnitude é com a união de todos os países agindo nos diferentes níveis de enfrentamento dessa crise. Nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou agora há pouco a conselheira política Brooke Rollins como secretária da Agricultura. Com essa indicação, o presidente eleito completou todos os cargos do novo gabinete para o ano que vem, num ritmo recorde. Uma das nomeações mais aguardadas era do secretário do Tesouro. Scott Bessent, investidor e ex-professor da Universidade de Yale, foi o escolhido para o cargo que equivale ao Ministério da Fazenda no Brasil. Além dele, Donald Trump indicou a deputada Lori Chaves de Rimmer para o Departamento do Trabalho. Scott Turner, um ex-jogador de futebol americano, vai liderar o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. E Russell Vaugh vai chefiar o Escritório de Administração e Orçamentos dos Estados Unidos. Trump ainda escolheu Alex Wong como vice-conselheiro de Segurança Nacional e Sebastian Gorka como diretor sênior de antiterrorismo. Entre as posições técnicas, o médico e ex-congressista Dave Weldon vai liderar o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, enquanto outro médico, o Dr. Marty McCary, foi escolhido para comandar o FDA, semelhante à Anvisa no Brasil. Essas nomeações ainda devem ser aprovadas pelo Senado.
Menos de 20 dias depois da confirmação da vitória republicana nas eleições, Donald Trump já confirmou todos os cargos-chave que formam o gabinete do presidente. Brooke Rollins para a Secretaria de Agricultura foi o último anúncio. Um ritmo 5 vezes mais rápido do que os democratas Joe Biden e Barack Obama. Ontem, Donald Trump se reuniu com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Flórida. Segundo o porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos e países europeus, eles discutiram questões de segurança global. O presidente eleito já havia prometido interromper os repasses ao grupo caso os países não cumprissem as exigências da aliança. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Eu vou soltar foguete, se sair seu clone. O papai do ano em uma entrevista exclusiva. Que a gente vai dar. O cantor Luan Santana nos recebeu para uma conversa franca sobre vida pessoal, carreira internacional e os planos para o próximo ano. Agora eu sinto que está chegando a hora. Luan fala dos preparativos para o nascimento da primeira filha com a influenciadora Jade Magalhães. Sempre sonhei com essa fase. E quem é a famosa que inspirou a escolha do nome da futura herdeira? A polêmica do PMMA. O que é a substância que causou uma reação no rosto de Maíra Cardi? Fica mais durinho aqui, né? A influenciadora decidiu tirar o produto, mas agora os médicos são contra. O que eu faço? Porque o PMMA está por trás de diversos procedimentos estéticos que deram errado. Quais as indicações e os riscos? Imagine conhecer o fundo do mar como se você estivesse sentado no sofá de casa. A gente foi conhecer um empresário que promete popularizar as viagens submarinas. Esses veículos se tornaram queridinhos dos super ricos. Mas afinal, será que eles são mesmo seguros? É o que a gente mostra no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou nesta semana uma nova regra para implantes hormonais. O uso para fins estéticos segue proibido no país. Pouco antes de completar 50 anos, Silene começou a ter sintomas intensos da menopausa. Começou a cair meu cabelo, fiquei desvitaminada, me sentia muito fraca, um desânimo, não tinha vontade de fazer nada em casa. Há pouco mais de um ano, ela foi orientada por um médico a implantar sob a pele o chamado chip hormonal. Os implantes hormonais são uma forma de usar o hormônio, assim como poderia ser feito por via oral, um gel, uma injeção. Mas muitas vezes o paciente prefere o implante por comodidade, por segurança, favorece a aderência dele ao tratamento. A dona de casa conta que com esse tipo de reposição sentiu melhora no humor e voltou a ter mais disposição. Voltei a ter vida, voltei a viver, né? No meu caso foi vida mesmo, entendeu? Assim, uma qualidade de vida, então, melhor do que eu já tinha. No mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda e a aplicação de todos os implantes hormonais manipulados, que ficaram conhecidos como chips da beleza. Algumas clínicas ofereciam o tratamento para perda de peso e aumento de massa muscular. O presidente da Associação Brasileira de Hormonologia alerta que o uso indiscriminado do chip para fins estéticos aumenta o risco de acidentes vasculares cerebrais e pode provocar alteração dos batimentos cardíacos. O grande risco é que muitas vezes, para tentar atingir ganho de massa muscular, às vezes exagerado, uma perda de gordura mais rápida, o paciente acaba se expondo ao uso de diversas substâncias anabolizantes e, além de combinar várias substâncias, acaba usando doses que são inadequadas. Essa semana, a Anvisa voltou atrás e liberou o uso dos chips hormonais sob supervisão médica, mas manteve a proibição da venda, propaganda e aplicação dos implantes com fins estéticos, que seguem sem qualquer comprovação de segurança e eficácia. Silene comemora a decisão. Nossa, agora a gente fica bem mais tranquila.
Na Bahia, o golpe da falsa carta de crédito contemplada fez dezenas de vítimas. Os criminosos ofereciam carros com valor abaixo do preço de mercado e atraíam compradores para uma loja física. Tudo para dar credibilidade ao negócio. A oferta tentadora foi vista em uma rede social. O anúncio apresentava uma carta de crédito de consórcio de um carro. Este operário, que não quer ser identificado, pagou R$20 mil para ter o primeiro veículo, mas nunca recebeu nada. Falou de 24 a 48 horas, no máximo, que eu estaria com o meu carro na mão e só ia pagar os 4 mil e pouco fração que faltava para os 24 mil quando eu tivesse com a chave do carro na mão. Nada disso existiu. A quadrilha que vendia falsas cartas de crédito contempladas chegou a ter uma loja fixa em um grande shopping de Salvador. Nas redes sociais, o chefe do grupo postava fotos de clientes supostamente contemplados. As vítimas acabavam acreditando, era uma empresa até que funcionava dentro de um shopping, então acabavam acreditando na venda dessa carta contemplada, pagavam os valores ou davam os seus carros como entrada e essas cartas nunca foram entregues às vítimas. Foram 6 meses de investigação até chegar à quadrilha. De acordo com a polícia, pelo menos 30 pessoas foram enganadas pelo grupo criminoso, que teria faturado mais de R$1 milhão com a venda das falsas cartas de crédito na capital baiana. Vinícius Costa Cruz, de 35 anos, considerado um dos mentores do crime, foi preso. Este advogado, especialista em direito do consumidor, afirma que este tipo de crime tem crescido em todo o país e é preciso estar alerta para não cair em casos deste tipo. É muito importante que a pessoa pesquisar, estudar um pouco antes de adquirir esse serviço, esse bem, compreendam o que de fato está sendo adquirido. Quase 260 mil crianças foram atendidas nos hospitais do Brasil com doenças que poderiam ser evitadas com uma medida bem simples: a vacina. Em Goiânia, os hospitais passaram a conferir as carteiras de vacinação dos pacientes. Toda vez que um paciente é internado no maior hospital da criança e do adolescente de Goiás, uma enfermeira confere se a carteira de vacinação está atualizada. A do José faltava apenas a imunização contra o vírus HPV. Só que ele não tomou, que ele deu febre, né? Aí é aconselhado não dar com febre, né? Assim que ele melhorar, a gente coloca em ordem. A nova estratégia tem explicação. Só neste ano, o hospital atendeu 2.620 jovens com doenças que podem ser prevenidas com vacina. O que a gente vem percebendo é que a adesão ao programa não está adequada. E isso reflete nas internações. Nós notamos uma redução da adesão às vacinas na época pós-pandemia. Isso, de modo geral, na pediatria, que é a fase que mais tem vacina para ser recebida. A situação é parecida no restante do Brasil. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, até setembro desse ano, foram atendidas quase 260 mil crianças de até 12 anos de idade com doenças que possuem vacina, como gripe, cachumba e Covid. O número é 44% maior do que o registrado em todo o ano passado. Na cidade de São Paulo, os casos de coqueluche aumentaram quase 3.500% em 2024. A boa notícia é que o país recuperou o certificado de país livre do sarampo, depois de ter perdido esse título em 2019. Adriana é mãe do Silvio, de 9 anos. Ela garantiu que o menino tomasse todas as vacinas disponíveis para a idade dele. Muito importante, né? Muito importante para a criança. Com as vacinas em dia, né? O sistema imunológico dele está mais forte, né? Uma expedição internacional inédita, liderada pelo Brasil, vai passar 2 meses na Antártica. Pela primeira vez, pesquisadores vão percorrer todos os 20 mil quilômetros da costa do continente gelado para estudar as mudanças climáticas. O navio científico de bandeira russa, Akademik Trioshnikov, chegou ao porto de Rio Grande, no sul gaúcho, no início da semana. O quebra-gelo cedido pelo Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica de São Petersburgo será casa para 58 cientistas de vários países, entre eles 27 pesquisadores brasileiros. A expedição busca desvendar as mudanças climáticas extremas que ocorrem no planeta, inclusive no Brasil, como as secas históricas no norte e chuvas nunca antes vistas no sul. O gaúcho Jefferson Simões é pioneiro em ciência da glaciologia no Brasil. O pesquisador já foi 28 vezes à Antártica
e será o líder desta expedição. Nós temos que entender que o Oceano Austral é o regulador do clima da América do Sul. Então nós temos que aprofundar o nosso conhecimento. Isso é entender por que o Oceano Antártico está aquecendo e afeta, por exemplo, a formação e a intensidade das frentes frias, que muitas vezes vão chegar até o sul da Amazônia. A expedição busca um feito inédito na exploração do continente mais frio do planeta. Pela primeira vez, um navio vai circundar todo o continente antártico. Serão 20 mil quilômetros de costa para chegar o mais perto possível das maiores geleiras. A gente está fazendo a primeira circunnavegação ao redor de todo o continente, passando por todas as longitudes do planeta, né? Tentando chegar o mais próximo da costa possível. No mundo existem apenas 4 navios científicos quebra-gelo como este. Ele é capaz de navegar por águas congeladas. Altamente tecnológico, nesta sala, por exemplo, tem esse equipamento aqui, ó. Ele vai ser mergulhado para coletar água e gelo em alta profundidade. A expedição prevê paradas em estações russas, chinesas e indianas. Até lá, serão 7 dias em mar aberto. A tripulação enfrentará temperaturas de até menos 20 graus no verão antártico. A expedição comandada pelo Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai permanecer 2 meses na Antártida. A ideia é atingir pontos remotos do continente gelado, nunca antes explorados. O programa de ação do Estado brasileiro para defender os nossos direitos na Antártica está cada vez mais eficiente, produzindo resultados de ponta, de vanguarda e que trabalha em comunidade internacional. 97% da pesquisa serão financiados por uma fundação suíça dedicada ao estudo e à preservação da massa de neve e do gelo no planeta. Domingo, 12:30. Sem vocês, eu não seria nada. Pela primeira vez na TV aberta, o documentário original Play Plus, Gugu, Simples Assim. Estamos começando agora para todo o Brasil. Histórias marcantes de um dos maiores apresentadores do país. O Silvio ofereceu para ele o dobro do que ele ganhava. E depoimentos exclusivos de amigos e familiares. Não tinha quem não visse o Gugu. Domingo Record. A Força Aérea de Israel realizou novos ataques contra alvos terroristas em Beirute, capital do Líbano. A ofensiva foi uma tentativa de matar o principal comandante do Hezbollah, Mohamed Haidar. Quartéis militares do grupo terrorista foram destruídos. Mas, segundo uma agência de notícias da Arábia Saudita, Haidar conseguiu escapar depois que Israel emitiu alerta para que civis deixassem a região. O exército israelense acusa o Hezbollah de usar a população do Líbano como escudo humano. Ao menos 15 pessoas morreram nos ataques de hoje. Pelo menos uma pessoa morreu após a passagem de uma forte tempestade com muita neve no Reino Unido. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica. No norte da Inglaterra, cerca de 27 mil britânicos estão no escuro após os apagões. A nevasca causou o fechamento de estradas e empresas ferroviárias, que foram forçadas a suspender os serviços de transporte. Em algumas regiões, moradores precisaram de tratores para remover parte da neve acumulada nas ruas e nas portas das casas. O aeroporto de Newcastle, no norte da Inglaterra, amanheceu coberto de gelo, o que causou o cancelamento de milhares de voos. Há dias, a população da capital da Índia, Nova Delhi, sofre com níveis de poluição altos e prejudiciais à saúde. Parte dessa fumaça vem de queimadas em fazendas. Os agricultores promovem os incêndios para preparar o solo para as próximas safras. A poluição tem provocado problemas de saúde na população. O governo chinês tem intensificado medidas econômicas para estimular o consumo doméstico. Mesmo com os preços em queda, a população do país tem sido moderada em relação aos gastos. Poupar menos e gastar mais. Segundo economistas, esta seria a saída para a China sair da deflação. O índice de preços ao consumidor, que mede a variação do valor de bens e serviços, vem caindo desde agosto e registrou um crescimento mínimo de 0,3% em outubro. No Brasil, o índice estava em 0,56% no mesmo período.
Este motorista de ônibus de Pequim relata que, apesar da redução dos preços, as pessoas não têm mais dinheiro para pagar. O emprego também não é estável e o salário baixo, lamenta ele. O economista Long Ke explica que a China não tem um sistema de proteção social aos trabalhadores e às pequenas e médias empresas. Para tentar turbinar a economia, o país anunciou um pacote de estímulos. Segundo o ministro das Finanças, Lan Huan, os governos regionais terão acesso a 10 trilhões de yuan, cerca de 8 trilhões de reais para refinanciar as dívidas. No último trimestre, de julho a setembro, o PIB da China cresceu apenas 4,6%, ainda distante da meta de 5% no ano. Além disso, o país já prepara um novo plano para se proteger da provável alta de taxas comerciais dos Estados Unidos, cogitada pelo presidente eleito Donald Trump. O governo chinês pretende adotar uma postura proativa, apostando em isenção de vistos e incentivos econômicos a países da Ásia e da Europa. E uma multidão se reuniu hoje em Hong Kong para comemorar o nascimento dos primeiros filhotes de pandas gigantes da cidade. Os gêmeos, que ainda não têm nome, foram apresentados numa transmissão ao vivo após completar 100 dias. Os filhotes atraíram centenas de visitantes ao parque onde estão abrigados. Os dois ainda não podem ter contato com o público, mas isso não impediu que as pessoas se emocionassem e deixassem presentes. A mãe dos filhotes, que tem 19 anos, é conhecida do público por ter se tornado a panda gigante em cativeiro mais velha do mundo a dar à luz a uma fêmea e a um filhote macho. Hora de falar de futebol. O Cruzeiro foi derrotado pelo Racing da Argentina na final da Copa Sul-Americana, disputada em Assunção, no Paraguai. Vamos aos gols do jogo. No início da partida, o lateral Martirena tentou o cruzamento e acabou encobrindo o goleiro Cássio. Racing 1-0. O time mineiro sentiu o gol e 4 minutos depois veio o segundo, com Adrian Martínez. Depois do intervalo, Caio Jorge devolveu a esperança aos cruzeirenses. Mas no final, quem marcou mais um foi o time argentino, dessa vez com Roger Martínez. Final 3-1. Pela primeira vez na história, o Racing levanta a taça da Copa Sul-Americana. Pesquisadores tentam recuperar e preservar os manguezais da Amazônia, que além de abrigar espécies de animais e plantas, amenizam os impactos das mudanças climáticas. A ameaça vem das mudanças climáticas e da ação humana. Grandes áreas de mangue já foram destruídas na costa amazônica. Por isso, pesquisadores correm contra o tempo para criar um cinturão verde por meio do reflorestamento. As mudas ficam nesse viveiro por até 1 ano e depois estão prontas para o replantio. Esses viveiros também servem como instrumento para a educação ambiental. É aqui também que nós trazemos os comunitários, que nós trazemos as crianças, trazemos os alunos das escolas para mostrar para eles o que é o projeto Mangues na Amazônia e também trabalhar a conscientização ambiental desses alunos, dessas crianças e dessas comunidades. Na primeira etapa, o projeto recuperou 14 hectares de áreas de manguezal. Agora, a expectativa é reflorestar em 3 anos 24 hectares desse ecossistema, uma área equivalente a 24 campos de futebol. A pesquisa também mapeou uma área de extração de madeira nessa região e uma espécie de caranguejo que é fonte de renda e alimento para os moradores. A iniciativa faz parte do projeto Mangues da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Além de berçário para várias espécies de animais e plantas, os manguezais ajudam a frear a crise do clima, amenizando o impacto de tempestades e filtrando poluentes. Por aqui, os cientistas também tentam impedir o avanço da pesca predatória da espécie caranguejo-sá. Eles aprenderem a deixar a área conservada por 1 ou 2, 3 anos e vão explorar no outro local. E depois de 1 ou 2 anos retornam para capturar essa espécie já tendo um tamanho maior. As ações integradas à comunidade são um apoio fundamental para promover a preservação e a sustentabilidade. Fazer a questão socioeducacional junto às comunidades, para as crianças, já pensando daqui a 10 anos, 20 anos, quando eles estiverem já adultos, e já serem as pessoas que vão estar no mercado de trabalho, estar agindo
né, nas suas comunidades. A gente tem que ter o olhar para agora e o olhar para daqui a pouco. Um dos melhores queijos da América Latina é produzido em uma queijaria de Pomerode, em Santa Catarina. E na pequena cidade o queijo é uma tradição que veio com a colonização alemã. No interior de Santa Catarina, a cidade conhecida por ser a mais alemã do Brasil, começa a fazer fama pela qualidade do queijo. Assim como a cultura alemã, o queijo também já foi uma tradição em Pomerode, explica seu Wendelin, 88 anos de experiência. Quantas queijarias tinham aqui? 7. 7 queijarias? Sim. Tinha muito queijo, era uma tradição. Sim. Cada um tinha muito vaca. Nós tínhamos 7, 8 vacas também, vizinho. Mas hoje ninguém, uma vaca. Na família dele, que chegou da Alemanha em 1868, a receita do queijinho branco caseiro é mantida até hoje. Queijinho branco, né? Dá para preparar ele com nata e dá para fazer o queijinho velho, né? Que é o Kochkäse, queijinho frito. Essa receita você aprendeu com quem? Com a minha mãe já. E a sua mãe aprendeu? Com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe. Mas não é essa a receita que está fazendo sucesso fora dos limites da cidade. Os queijos premiados saem da única queijaria que sobrou em Pomerode. A fábrica foi comprada por 2 irmãos empreendedores de Blumenau. A gente gosta de se envolver a fundo, de entender a fundo tudo que a gente faz, né? O processo, quais são as possibilidades, até onde dá para chegar. Então a gente primeiro foi estudar queijo. A gente foi pesquisar, estudar, fomos fazer cursos de queijos, de fabricação de queijos artesanais, para a gente poder entender que produtos que a gente poderia oferecer no mercado. E a gente concluiu que gostava mesmo de estar dentro da indústria, de criar produto, de criar marca, de produzir, fazer produto especial, né? A fábrica foi comprada em 2013. 6 anos depois, os irmãos, que não tinham nenhuma tradição no ramo, começaram a preencher a parede da queijaria de prêmios nacionais e internacionais. Rapaz, agora tá faltando espaço aqui, né? Pois é. Porque tem mais quantas para entrar aí? Tem mais 6 medalhas, que são as últimas do Mundial da Europa. Aí vamos ter que dar uma chegadinha para lá, chegadinha para cá e tentar encaixar aí no meio. Sim, na edição do World Cheese Awards, principal prêmio do queijo, realizado na Noruega no fim do ano passado, a marca recebeu 6 medalhas. Quase todas as receitas autorais ganharam o nome de algum lugar significativo da cidade. A mais premiada delas chama-se Morro Azul, uma homenagem ao ponto mais alto da região onde o queijo foi criado. No concurso, o Morro Azul ganhou uma medalha Super Ouro. Foi considerado o melhor queijo da América Latina. E o segredo está nesse tubinho. Aí estão todos os micro-organismos que a gente usa para fazer o queijo. A gente diz que quem faz o queijo não é o queijeiro. São as bactérias, as leveduras e os mofos que a gente adiciona ao leite. E aqui tem bactéria, tem mofo, tudo isso está aqui. Tudo misturado aí. É um queijo de mofo branco, como o tradicional camembert, só que mais cremoso. Uma cinta de carvalho garante a estrutura da massa e acrescenta um pouco de aroma, sabor e charme, é claro. Quando a gente fala em carvalho no vinho, por exemplo, muitas vezes traz coco, traz baunilha, notas desse tipo, mas no queijo a gente não percebe esse tipo de nota. A gente percebe mesmo um toque amadeirado, bem sutil. Aqui a gente vê todo o processo de maturação. Essa peça, por exemplo, ela foi formatada hoje, os fungos ainda nem se desenvolveram. Essa outra aqui tem 8 dias, o mofo já está aparente, e essa última, 20 dias na câmara fria, pronta para consumo. As peças são pequenas, têm 125 gramas e chegam ao consumidor por cerca de R$30. Existe até o jeito certo de comer. Bom, para a gente degustar esse queijo, como ele tem aquela lâmina de carvalho que fica em volta de toda a massa do queijo, né, para dar aquela estrutura, como é que a gente degusta ele? A gente vai tirar a tampa do queijo,
passar a faca assim, tirar essa parte, e a gente vai comer só a massa interna. Nesse caso, essa parte que é mofada não se come. Isso, a gente é comestível, mas nesse caso a gente recomenda não comer. Por causa de sabor? Por causa de sabor, para ficar só com a parte interna que é mais suave. Eu não entendo muito de queijo, mas que merece, merece. O Vale do Testo é outra receita que acumula prêmios e ganhou medalha de ouro no Mundial. O nome também é uma referência à cidade, ao rio que corta Pomerode. O sucesso desses queijos mostra que não só é possível, como importante, inovar respeitando a cultura de uma região. Mais uma das riquezas do sul do Brasil, né? E que deixa a gente com água na boca. Sim. Né? Tem jeito. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo depois tem a Fazenda. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.